Irmãos, o que a gente faz quando as forças acabam? E quando acabam as forças? Muitos crentes, homens e mulheres de Deus, passam por dificuldades. Eu e você passamos por dificuldades das mais diversas e adversas na nossa jornada sobre a face da terra. Doenças, decepções, desemprego, dificuldade na criação de filhos, relacionamentos, seja ele matrimonial ou de qualquer outro tipo, seja convívio com a família, vizinhos, com seus irmãos de fé, como disse aqui muito bem o nosso querido Daniel. Aliás, um adendo aqui para os louvores, né? Puxa vida, essas músicas de vez em quando a gente só escuta em casa. Fiquei tão feliz a gente escutar aqui na IBNM, num culto à noite, né? As músicas aí um pouquinho de uns anos anteriores. Mas, quantos de nós passam, quando acabam as forças, por exemplo, por falta de dinheiro, por medo, angústias, depressão, desânimo? Eu poderia citar tantas outras e outras situações. Estamos todos sujeitos, irmãos e irmãs, a dias, a situações difíceis. Isso faz parte da nossa caminhada como seres humanos sobre a face da terra. Olhando para alguns personagens bíblicos, dos mais diversos, Moisés, Elias, Jó, Jonas, Marta, o profeta Jeremias, Daniel, Paulo, o próprio Cristo Jesus e outros, a gente consegue entender que o dia da aflição, o dia da solidão, do medo, da dúvida, pode ser mais comum do que parece. Por isso a pergunta essa noite para você e para mim é: e quando acabam as forças? Quando acabam as suas forças, o que é que você faz? O que é que eu, Shoa, faço? E quando acabam as forças, como é que eu reajo? Como é que você reage diante das dificuldades, das incertezas? Quando acabam as forças, como eu, crente em Jesus, me posiciono diante de algo difícil, diante de um desafio, de uma doença, outra situação que possamos passar? Essa é a pergunta desta noite. E quando acabam as suas forças? Por isso quero convidar você a abrir, a acessar as Sagradas Escrituras no Salmo de número 30. Salmo de número 30, a partir do verso 1, eu lerei na NVT, na nova versão transformadora, mas independente de nossas versões, por gentileza, acesse. Eu estou feliz de ver daqui de cima um número expressivo de irmãos com a Bíblia impressa. Há um movimento no Brasil para que as Bíblias, a gente comece a voltar a andar com a Bíblia debaixo do braço, e eu já aderi, irmãos, né? Estou aqui com a minha Bíblia hoje, fiquei tentado essa semana, não, é Bíblia mesmo, é papel, é mexer, né? Tem uma adolescente aqui na nossa igreja que é um exemplo para nós, que é a Mandy. Você pega a Bíblia da Mandy, ela é toda riscada, parece Bíblia de pastor. Rosa, azul, vermelho, risca, tudo amassado. Eu falei, Mandy, isso aí é Bíblia de crente, viu? Vamos lá. Salmo de Davi, de número 30. Aqueles que acharam, digam amém. Eu te exultarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste, não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor. Supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terá se eu morrer? Se eu descer a cova,
Acaso o pó te louvará? Falará de tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Feche seus olhos, nós vamos orar, entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja teu nome, Deus. Estamos diante do salmo, da tua palavra, do salmo de número 30, escrito pelo teu filho, pelo grande rei de Israel, Davi. E eu peço, Deus, nesses minutos que vamos meditar nas Sagradas Escrituras, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, proteger, mas principalmente, ó Pai, falar ao nosso coração. Faz aquilo, Deus, que eu, o Senhor, não tenho a menor capacidade de fazer, que é penetrar no mais íntimo do coração dos teus filhos. Faz isso essa noite, Pai, que a gente possa ser alimentado com a tua boa comida, para que a gente possa enfrentar os desafios dessa vida. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o livro de Salmos é um livro que, de maneira recorrente, as pessoas sempre leem. Alguns supersticiosos que não conhecem bem a palavra de Deus, deixam até em alguns determinados salmos abertos em suas casas. Não é isso? Me lembro quando eu era criança, isso acontecia de maneira recorrente na casa dos meus avós. Mas o livro de Salmos é um livro para nós especialíssimo, assim como os demais. Nós devemos ler sempre o que está escrito em Salmos. É um privilégio para nós chegarmos em 2025 e termos acesso a essa porção da palavra, escrita às vezes por Davi, às vezes por Asaf, às vezes pelos filhos de Corá, às vezes por outras pessoas. Então, quando nós examinamos as Sagradas Escrituras e temos acesso a um texto desse tão antigo, e podemos, num domingo como esse, ler dentro de uma igreja, junto de irmãos, crentes em Jesus, eu posso dizer para você que nós somos privilegiados. O Salmo de número 30 é um tempo em que o rei Davi, o grande rei Davi, o rei de Israel, havia saído de um período de doença. Ele mesmo fala nesse tempo, né? Olha, saí de um tempo aqui de doença, e ele fala da sepultura, livraste-me da sepultura. Então, claramente, é um dos textos mais lindos, reflexivos e empolgantes das Sagradas Escrituras. Aliás, tem um texto aqui que a gente sempre fala, né? Que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é recorrente no nosso meio, e que bom que a gente sempre está citando a si mesmo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que aprendi e que refleti essa semana neste livro, nestes salmos. É interessante, irmãos, olhar para Davi e lembrar que aquele garoto que outrora foi pastor de ovelhas, que foi chamado para ser rei do povo de Israel, e ver que ele vai crescendo, amadurecendo, ele vai se desenvolvendo, ele é capaz de juntar um exército, matar com maestria os seus inimigos. A gente vê isso no texto sagrado. Ele é adorado, ele é venerado. Davi é respeitado. Davi é seguido por muitos. Mas você bem o lembra que Davi também foi um homem que cometeu erros. Você sabe que ele adulterou. Você sabe que ele mandou matar e se casou com a esposa daquele que ele mandou matar. Mas o que chama a atenção, irmãos, na história de Davi, no relato bíblico do rei Davi, na história de Israel, e quando olhamos para Davi, no que por ele foi escrito, e aquilo que está documentado diante de nós, é que apesar da condição humana de Davi, má, destituída da glória de Deus, assim como eu e você, ele por diversas vezes, quando acabam as suas forças, e agora falando da frase, né, da pergunta que fiz a você no início
da minha mensagem, desta mensagem, e quando acabam as forças? Quando acabam as forças e quando acabam os recursos. Com Davi, ele se voltava para Deus recorrentes vezes. Ele passa por batalhas, ele passa por lutas, ele adultera, ele mata, mas ele sempre volta para o rei. Ele sempre volta aos pés daquele que o criou, que o chamou, o Deus Todo-Poderoso. Diante das circunstâncias, das piores circunstâncias da vida, diante dos piores desafios, Davi tem a capacidade de parar, olhar ao seu redor e reconhecer que sem Deus ele é pó. É isso que ele diz aqui nesse salmo. Por acaso o pó te louvará? Ele sabe que é pó. Ele sabe que se morrer vira pó. Ele sabe que a sua essência é pó. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que aprendo a respeito desse texto e da experiência de Davi. Preste bem atenção. A primeira lição é que Deus é capaz, irmãos, de nos livrar das piores e inimagináveis situações. Veja aí, acesse sua Bíblia e veja o que diz o verso 3. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Pelo relato bíblico, entendemos que a situação de Davi, irmãos, era ruim. A situação de Davi era péssima, certamente terrível, horrorosa, eu diria irreversível, porque ele está dizendo que o Senhor da sepultura o tirou. Nós sabemos o que de fato aconteceu, sabemos que era uma doença. Será que Davi entrou em coma? Será que Davi foi desenganado pelos médicos e outros amigos naquela época? Será que Davi, de fato, teve por um instante uma parada cardíaca? Foi, não foi, voltou? A situação de Davi não é boa porque ele se refere à sepultura. E quando nós nos referimos à sepultura, nós nos referimos à morte. Não é assim? Nós nos referimos à morte. Mas o salmista aponta para o fato de que Deus tem o poder de nos resgatar da sepultura. Ou seja, da morte, do pior, do pânico, do pior dia que você possa enfrentar, imaginar ou passar. É isso que o Davi está dizendo. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Sabe, no dia das circunstâncias difíceis, dos pensamentos humanos mais racionais e das respostas mais óbvias que você pode enfrentar, no dia complicado, no dia que não tem ninguém, eu estava lendo uma reportagem, estava dizendo que em torno de 60% a 70% dos seres humanos sobre a face da Terra morrem dentro de uma UTI ou numa condição humana irreversível. Já imaginou que, infelizmente, né, em algum dos nossos dias a gente vai estar em um ambiente em que haverá só você e mais ninguém, mas você pode recorrer a Deus. Deus que pode resgatar da sepultura. Por isso, irmãos, é que não é admissível nós pensarmos que nós, os crentes de Jesus, podemos perder a esperança em algum momento de nossas vidas. Qualquer que seja a situação. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, Marcelo, e ele me ligou e de vez em quando a gente conversa. O Marcelo foi meu amigo quando adolescente, ali no início da juventude, e aí a gente conversa, e as nossas conversas são assim, 40, 50 minutos. A gente não gosta de WhatsApp, pelo menos nós dois não. Com ele eu não consigo falar por WhatsApp. E o Marcelo, lá por uma altura da nossa conversa, conversamos de diversas coisas, ele disse assim, Uchoa, a gente não era para estar aqui, né? Eu disse, não, Marcelo. Rapaz, Deus nos livrou da morte. Eu digo amém, meu irmão. Porque as situações que nós passamos, as noites que passamos, os lugares onde andamos, as pessoas com quem nós tivemos,
eram situações de morte. E, de fato, alguns amigos nossos não estão mais aqui para contar. Deus, irmãos, é aquele que nos livra dos piores dias de nossa existência. Deus é aquele que realiza milagres em nossas vidas e é capaz de transformar as situações mais adversas de nossas vidas em bênção. Por isso é importante, quando ainda apontamos para 2025, quase indo para o mês de abril, de que você pense nisso e que você reaja positivamente. Eu não estou falando positivamente do ponto de vista do positivismo filosófico, eu estou falando positivamente porque temos um Deus poderoso. Quantos são os milagres que eu e você já vivenciamos e ainda vivenciaremos? Eu estou olhando para alguns milagres aqui, daqui de cima. Muitos milagres. Daqui de cima eu estou vendo um montão de milagres que Deus já fez e que Deus ainda fará. Por isso quero dizer a você, ei, irmão, irmã, está temeroso, está temerosa, está desacreditado, desacreditada, em dúvida, já desistiu. Eu quero dizer a você hoje, com uma palavra profética mesmo, quero dizer a você que, em nome de Jesus, que Deus tem poder para reverter qualquer história que você esteja vivenciando. Qualquer situação que você esteja passando e transformar essa situação difícil para os seres humanos, para você, em bênção. Ele é o Deus Todo-Poderoso, poderoso da sepultura. Me tiraste. Foi liberto e livre da morte, de uma situação irreversível. Irmãos, nós temos que crer. Está passando por alguma coisa difícil aí? Não estou, pastor, está tudo bem. Ótimo. Se prepare, porque o dia mau pode vir. Está me jogando praga? Não. É porque a gente está sobre a terra, então nós já fomos destituídos da glória de Deus, nós podemos passar por dias complicadíssimos. Mas eu quero te dizer que Deus pode te resgatar da sepultura e pode reverter qualquer situação que você esteja passando em bênção. Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para resgatar. Uma ordem do Deus Todo-Poderoso no céu, e as coisas mudam, irmãos, e às vezes a gente esquece disso. Não podemos esquecer. Segunda lição que aprendo com o salmista, com o rei Davi, com esse homem de Deus, está no verso 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Salmo de número 30, verso 4. Diz assim, cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome. A segunda lição que aprendo com o rei Davi é que aproximem-se de Deus com toda a intensidade nos dias maus. Ele está fazendo um convite, ele está dizendo àqueles que leriam esse texto depois, cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis. Porque foi isso que o rei Davi fez. Cantou ao Senhor naquele momento de dificuldade, mas pela fidelidade que ele tinha a Deus, e ele sabia que Deus era o Deus fiel. Ou seja, no dia ruim, no dia da dúvida, no dia mau, no dia da falta de dinheiro, no dia em que se perdeu o bebê, no dia em que você foi mandado embora do emprego, no dia em que o relacionamento ficou 100% abalado, no dia do acidente, no dia em que veio aquele péssimo diagnóstico, no dia da UTI, no dia da fome, no dia do desespero, no dia da culpa, no dia da doença, do desprezo, da mágoa, da inveja de alguns, da depressão, da angústia, da raiva, do medo, da transitória decepção com algo ou com alguém, e de outras coisas que aqui não citei. Cante e louve ao Senhor. Que desafio, irmãos, mas que convite. Ele fica doente, ele sai da doença, e ele escreve o Salmo 30. Da sepultura me tiraste. E vocês que são fiéis, cantem ao Senhor.
Mas é muito difícil a gente louvar, glorificar, e dar um glória a Deus, e dar um aleluia, e dar um sorriso no dia mau. No dia da tristeza, no dia do desafio. É praticamente assim uma loucura fazermos isso. Mas o convite do rei Davi, a proposta do rei Davi, a convicção do rei Davi é o seguinte: olha, está difícil, está complicado, está em dúvida, não sabe o que fazer, louve ao Senhor. Diga ao povo que marche. Engole o choro. Às vezes, levanta a cabeça, crê no Deus Todo-Poderoso e segue. Irmãos, não sei quantos aqui gostam de louvores, de músicas, de hinos. Quantos aqui gostam? Por favor, levante uma de suas mãos. É unânime. Todo mundo gosta. Quando a gente está no carro, quando a gente está em casa, quando a gente está em tribulação, quando a gente está em família. Pelo menos lá em casa é assim, imagino que na sua casa também, né? A Arídna é um negócio assim, é 100% música. Põe música, põe louvor. Você vai, passa para o quarto, música. Vai no banheiro, é música. Vai não sei o que, é música. A casa é inundada por música. Se a gente está vindo para o culto, o que coloca? Música, louvores. Mas a gente não deve fazer isso só no dia da aflição. Nós devemos fazer isso em todo o tempo. Em todo tempo devemos dizer ao Rei dos Reis: louvado seja o teu nome, obrigado porque hoje estou vivo, obrigado porque hoje o Senhor não cortou o ar para respirar, obrigado porque temos comida, alimento, obrigado porque Deus, hoje estou passando por essa tribulação, e essa tribulação vai passar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que tem todo o poder está em tuas mãos. Quando acabam as suas forças, o que é que você faz? O Davi cantou e louvou o Senhor. Pertinho da morte, perto do último suspiro. Louvado seja teu nome, eterno Rei. Você que um dia se posicionou, preste bem atenção, você que um dia se posicionou, querido, querida, diante de Deus, e disse a Ele: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Você que um dia assumiu o compromisso, mas que por algum momento, por algum instante, na sua caminhada, na sua trajetória, passou por uma tribulação e por uma instabilidade em sua fé, eu preciso te fazer um convite essa noite. Volte para Deus. O coração está frio, está sem vontade. Ele não queima mais como queimava. O papai quer restaurar essa noite o seu coração. O papai quer restaurar famílias. Volte-se para o Senhor dos Senhores. Adore-o. Prostre-se diante de sua majestade. Cante louvores. Renda-se à sua pequenez, irmãos. A sua condição humana fraca e falível, e se prostre ao Senhor. Por 2 vezes na minha vida eu tentei fazer terapia. Não tenho nada contra psicólogos e terapeutas. Aliás, a Junta de Missões Mundiais gosta muito de psicólogos e psicólogas para o envio ao campo missionário. Mas as 2 pessoas com quem tentei fazer terapia, e não é de agora, faz anos, as 2 falaram para mim uma frase que não cabe com as Sagradas Escrituras. Você precisa ser forte, rapaz. Mas é que as Sagradas Escrituras dizem que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Não sei se dá para entender. As 2 vezes que eu abandonei a terapia, eu fui fraquinho diante de Deus e Deus me restaurou. Por favor, eu não tenho nada contra a terapia. Estou dizendo que para mim o Shoah não deu, não serviu, não foi. Porque, irmãos, quando a gente faz como o rei Davi, e a gente olha para nós, e a gente sabe que de fato a gente é pequeno, e que se não for pela graça de Deus, pelo amor de Deus, nada acontece, e a coisa não vai fluir, fica mais fácil.
quando a gente entende que estamos todos do mesmo lado, quando diz aqui o Marcelo, não tem muito a ver com a minha mensagem de hoje, mas quando a gente olha para o outro, para quem está do lado, e a gente quer abençoar a vida do outro, porque a gente sabe que está todo mundo caminhando para o céu, e discussões tolas é nada, isso ajuda muita gente. Então, sabe, o convite do rei Davi é para que a gente faça uma análise da gente mesmo. Está difícil, está complicado, está fraco. Irmãos, crente bom mesmo é crente que vive aos pés da cruz. Crente bom mesmo é que ele sabe que sozinho ele não pode fazer nada. Aliás, o próprio Senhor Jesus já disse isso: sem mim nada podeis fazer. Crente bom mesmo é quando ele diz assim: o Senhor é a minha rocha e fortaleza. O crente bom mesmo é aquele que ele dá passagem para que o outro vá, porque ele sabe que ele deve honra aos outros. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de vocês. A proposta do Evangelho, do Deus eterno de Davi e Jesus que vem depois, é de que o fardo é leve, irmãos. Ontem eu passei uma historinha nos jovens, no finalzinho da mensagem. A história é mais ou menos assim, é um slide só, né? Eu me fiz forte, eu sempre quis me fazer de forte. E no final tinha assim, fim. Fim. A gente não consegue ser forte o tempo todo. A gente é humano. A gente precisa da graça dele. A gente precisa do sustento dele. Meu fardo é leve. Eu sei, pelo menos é o que diz as Sagradas Escrituras, olha, eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de lhe fazer bem, não é plano de causar dano, mas de lhes fazer o quê? Prosperar. O plano do Deus eterno para o rei Davi é plano de prosperidade. Tanto que depois do Salmo 30 vem ainda um montão de coisa na vida de Davi, do rei de Israel e na história de Israel. Ainda que ele estivesse próximo à morte, tudo aquilo ali passou. Por isso, irmãos, nós precisamos continuamente, diariamente, hoje à noite, voltar para Deus, para o Rei dos Reis. Mas o negócio é que às vezes a gente quer caminhar um pouco com Deus, anda com um pouco com Deus, daqui um pouco, não quero mais não. Agora vou para cá, da coisa aperta, nós vamos lá de volta. E se a gente ficar lá e não sair mais de lá? O que será que veremos ou veríamos? Terceira lição. Verso 5. Verso 5, capítulo 30, diz assim, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Presta bem atenção, irmãos, a ideia aqui, pensando de uma forma hermenêutica, espiritual, é de que a ira de Deus, ela é passageira. Pois Deus, na sua essência, é amor. Deus é amor, Deus é paciência, Deus é algumas coisas e atributos, Deus também é justiça. Mas na essência de Deus, a essência plena de Deus, é que Deus é amor. O Davi sabia disso. Pois sua ira dura apenas um instante. Ora, o que é um instante? A subida de um ônibus, ao subir a um ônibus, ao descer de um aplicativo, de um carro aplicativo, ao cortar um pão e colocar uma margarina e entregar para o seu filho, o que é um instante? É algo pequenininho. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer.
O choro pode durar uma noite, irmãos, é a referência de que na dor, no sofrimento, nas dificuldades, as noites são mais longas. Você concorda comigo? Ai, como é chato a gente passar por uma situação de desemprego. Ai, como é ruim a gente ficar dias no hospital. Ah, como é ruim a gente ver aquele filho, aquela filha que está longe do evangelho e demora um tempão para voltar. Ah, como é ruim aquela situação que a gente tem com um ou com outro, que não se resolve, vai se passando o tempo. Então, é a ideia de que a noite é longa. Passe esperando por alguém no hospital à noite, ou esse alguém que está no hospital, ele não vê a hora de sair dali, parece que a coisa não vai, é extenso demais. Quando a gente está em meio a uma dor, a uma dificuldade, é muito extenso. Parece que aquela escuridão, aqueles dias difíceis e perturbadores, eles são intermináveis. Essa é a ideia do texto. Mas mesmo, queridos e queridas, que a noite às vezes seja longa, mesmo que a sua dificuldade possa durar segundos, minutos ou anos, diante de Deus, é um instante que vai passar. Se a gente desse aqui o microfone, e aí, conta um pouquinho de uma história que você viveu, uma tribulação, um tempo difícil, e que você jamais imaginaria que estaria aqui agora, sentada nesse culto, teria muita gente aqui. Por isso, irmãos, a ideia da noite, o choro pode durar uma noite. É o salmista dizendo a nós, inspirado por Deus, de que nós, os crentes que viríamos depois, poderíamos passar também por tribulações, mas é a certeza de que vai passar. Pastor, mas tem tristeza, tem desgraça que não passa. Pergunta para um crente em Jesus, você já teve essa experiência, que está à beira da morte, ele sabe que vai morrer, e por um momento o Espírito Santo conforta o coração dele, ele, está tudo tranquilo, eu estarei com o rei. As situações passam. E nós, os que somos os filhos de Deus, que acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso, temos que ter isso em mente, irmãos. Que o choro pode durar toda a noite, ou pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que o salmista está afirmando, ele não está apenas dizendo, é que o favor de Deus, irmãos, para com seus filhos, é maior, por exemplo, que sua ira. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor, o favor de Deus, a bênção de Deus, a paciência de Deus, o amor de Deus, é maior do que sua ira. Quem está dizendo não é o pastor Uchoa, é as Sagradas Escrituras. Deus é paciente, irmãos. Deus é bondoso. Deus é amor. Deus não é aquele que nos despreza diante da situação que estamos passando, por mais difícil que seja. Deus não é aquele que olha para nós com desprezo, muito pelo contrário. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele rapidamente e prontamente vem ao nosso encontro, fala ao nosso coração. Ele é o Deus que continua assim, o mesmo Deus de Davi, de Israel, é o Deus desses dias. O próprio salmista afirma, mas a alegria vem com o amanhecer, ou em outra tradução, pela manhã. Irmãos, Deus, o Deus a qual servimos, Ele é um Deus de renovo. O Deus a qual servimos é um Deus de novidade. O Deus a qual servimos é um Deus expert em transformar a maldição em bênção. O Deus a qual servimos é especialista em reconstruir casamentos. Quantos casamentos temos aqui que não estão legais, ou que estão ouvindo pela internet que não estão bem? Quero convidar você a fazer inscrição para o retiro de casais em agosto. Deus é o médico que pode curar as doenças físicas
emocionais e espirituais. Ele tirou Davi da sepultura, irmãos. Não pode tirar a mim e a você. Deus é capaz de trazer o seu filho que está desviado, desviada, seu neto, sua neta, ao altar do Senhor novamente. Quantos são aqueles? Há um movimento no mundo de pessoas se reconciliando com Jesus, que o próprio Espírito Santo tem falado com as pessoas na balada. Tem um Deus se manifestando, irmãos, em mesquitas. Tem um Deus se manifestando e usando as situações mais diversas nos 4 cantos desse planeta. Deus tem poder para abrir aquela porta de emprego que você tanto quer. Você queria tanto e não aconteceu. Você pediu, mas você não pode esquecer que Ele é o Deus que tem todo o poder. Que Ele é o Deus que te ajuda e que tem planos para você de fazer prosperar. Deus é aquele que pode te dar uma família. Você que ouviu um glória a Deus. Esperei dos jovens agora, né? Adolescentes e outros. Deus é aquele que pode te dar uma família. Ele ama a família. Deus é aquele que cura, irmãos, da depressão e tira os nossos corações de desejos da morte. Lê lá depois, quando você tiver um tempo, o Salmo 118. É lindo o Salmo 118. Estive no Sheol e tu me resgataste. Estive nas trevas e tu foi lá e me puxaste. Pergunta que faço. O que você faz quando acabam as suas forças? Pastor, elas acabaram. Então vamos nos unir a Deus e sermos restaurados pelo Senhor. Interessante como Davi conclui o Salmo de número 30. Depois de tudo que ele fala, fui resgatado da sepultura, ele exalta o Senhor, ele convida os crentes, vocês viram aqui, eles convidam os crentes a, no momento da tribulação, louvarem, cantarem, não é isso? Depois ele vai dizer que a tristeza, que a amargura, que o dia ruim dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, pelo amanhecer. Davi agora está de pé, Davi está forte, Davi está cheio do poder de novo de Deus, e agora ele começa o capítulo 30 dizendo assim, ainda bem que o Senhor não permitiu que os meus inimigos rissem de mim. Mas como ele conclui, me chama muita atenção. O Davi gostava de festas. Verso 11 e 12, acompanhe na sua Bíblia. Eu imagino Davi sorrindo, escrevendo isso aqui. Transformaste o meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. Verso 12, para que eu cante louvores a ti e não me cale. E ele conclui dizendo, Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Depois que ele foi quase à sepultura, ele está dizendo que Deus transformou o pranto dele em dança. E ele está afirmando que agora ele vai cantar louvores ao Senhor e ele não vai se calar. E ele afirma diante de Deus, e ele chama assim, Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Não importa a dificuldade, irmão. Não importa a dificuldade, irmão. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Não importa o dia ruim. Não há dia ruim tão grande diante da presença do Rei dos Reis. Às vezes você é um pai que só quer ver teu filho na igreja. Às vezes você é uma mãe que só quer ver teus filhos e netos na igreja. Às vezes você é um jovem adolescente que está vendo as coisas acontecerem na vida de outros jovens e adolescentes e acha que Deus não te ama. Que bobagem, Deus te ama tanto, Ele tem tantos planos, é que você não está lá no futuro ainda. Talvez você ache que essa dor, essa enfermidade, essa depressão, essa angústia não vai passar. Irmãos, em nome de Jesus, vai passar.
Você talvez é alguém que está aqui e está achando que aquela porta nunca será aberta. Talvez você está pedindo por uma intervenção divina na vida do seu cônjuge que há anos não acontece. E talvez você já até se conformou. Não, deixa assim mesmo. Eu quero te dizer que Deus pode te surpreender em 2025. Talvez estou pregando para alguém aqui, ou pela internet, que está em casa, que já nem tem mais um relacionamento tão íntimo com o papai. Mas o papai é alguém que gosta de falar com a gente todo dia, todo tempo, todo instante. Irmãos, eu quero dizer para vocês, e eu preciso dizer isso, Deus quer restaurar sonhos aqui essa noite. Deus quer curar pessoas de maneira física, emocional e espiritual. Deus quer voltar a fazer aquilo que Ele já fazia contigo antes. Falar contigo no trânsito, no carro, no chuveiro, nos momentos mais adversos. Deus é aquele que quer fazer milagres na sua vida, na sua família, mas Ele vai fazer no tempo dEle. A noite pode durar, mas amanhã vai chegar. Por isso eu queria convidar você a essa noite ficar em pé. E se você é alguém que precisa da intervenção de Deus, você é alguém que precisa em alguma área de uma intervenção do Rei dos Reis, eu quero te dizer essa noite, com toda a autoridade do nome do Senhor Jesus, que o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus que tem todo o controle, que tem a palma desse planeta nas suas mãos e esse universo, tem poder para fazer. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está distante dos caminhos do Senhor e que sabe que tem que voltar para o papai, porque não tem nada lá fora, absolutamente nada. Talvez você é alguém que está orando para casar, você já desistiu. Eu quero te dizer que Deus pode enviar o cônjuge, pode enviar. Talvez eu estou falando aqui para alguma mulher, algum casal que está sonhando em ter filhos. Posso te passar o telefone da Dai e do Rogério, tem uma história sensacional para te contar. Talvez estou falando para alguém aqui que ainda não comentou com ninguém, mas está com um péssimo diagnóstico médico. Eu quero dizer essa noite que Deus quer te curar. Por isso, enquanto cantamos, queridos, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Eu vou descer aqui. Eu também preciso de uma intervenção de Deus. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pela vida de Davi, pelo relato bíblico deixado no Salmo 30, Pai. É assim que nós cremos essa noite, que o Senhor é o Deus que nos tira da sepultura. O Senhor nos dá a vida, o Senhor tem todo o poder. O Senhor é amor, é paciente, é justo também. Mas o Senhor é aquele, ó Deus, que caminha conosco. O Senhor é aquele que até pode permitir uma noite longa, extensa de tribulação. Mas as Sagradas Escrituras afirmam, ó Deus, que a alegria vem pela manhã. E nós vamos, ó Deus, experimentar dessa alegria. O dia vai amanhecer. Deus, eu quero orar agora por alguns motivos específicos. Quero orar por filhos e netos que estão distantes do Evangelho, que estão imersos, ó Deus, à humanidade, às condições desse mundo. Pai, eu peço que o Senhor traga de volta teus filhos à tua casa, porque o lugar deles é aqui. Satanás e os demônios se calem diante da voz toda poderosa do Senhor Deus. Papai, mamãe, você que está aí com o coração apertado, porque o filho, a filha está longe do Senhor, eu quero dar uma palavra de ânimo para você, não desista. Cante nesses dias difíceis. Chegue perto do quarto do seu filho, impõe as mãos e declare que ele e ela é do Senhor e que ele e ela servirá ao Senhor. Quer dizer agora aqueles que estão doentes fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, que Deus, em nome de Jesus, quer curar você. Mas você precisa deixar que Deus te cure. Deixe que o papai vá ao mais íntimo do seu coração, penetre ao mais íntimo do seu coração, dê liberdade para que Ele possa curar você. Não interfira mais na atitude do Deus Todo-Poderoso contra a sua vida. Quero orar por você que está diante de um diagnóstico ruim,
uma situação complicada que ninguém sabe ainda, ou que de repente você está lutando, está com medo de fazer algum exame, em nome de Jesus, creia na cura do Senhor. Creia, se agarre, não olhe só para os exames, não olhe só para uma palavra médica, mas olhe para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que pode nos tirar da sepultura, aquele que pode curar o câncer e tantas outras doenças. Olhe para Ele. Quero orar aqui também, quero dar uma palavra para você que está com o relacionamento abalado, seu casamento abalado, suas relações familiares, não está bem. Quero dizer para você, não desista, porque a noite vai passar e virá o amanhecer. Mas creia, se coloque na presença de Deus, peça mais, se entrega mais, bata um pouco mais na porta de Deus, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quero orar por você agora, que está passando por alguma dificuldade, não só com o cônjuge, mas de relacionamentos familiares, eventualmente aqui na igreja, no trabalho. Quero dizer a você que você precisa ser a parte mais humilde, você precisa lá pedir perdão. Seja o humilde da história, faça como Jesus, que humilhou a si mesmo, tomando forma de servo, e desceu do céu e veio aqui e morreu numa cruz. Vá você, tome você a atitude, vai lá pedir perdão, tenha coragem, seja corajoso, seja alguém humilde, se humilhe diante da outra pessoa, porque o Senhor Deus, Ele exalta aqueles que se humilham. Não são os soberbos que sentam à mesa de Deus. Os que sentam à mesa de Deus são os humildes de todo o coração. São os que perdem, são os que se deixam, enfim, machucar-se às vezes. Quero orar também aqui por portas de emprego essa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre portas de emprego aqui, Deus. Deus, que tenhamos boas notícias essa semana. Os currículos que foram espalhados nas plataformas, nos RHs, nos LinkedIns, nas plataformas de RH. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar a mente, os olhos do recrutador. O Senhor possa, ó Deus, colocar o pão ali, ó Deus, na mesa desse homem, mulher, dessa família. Quero orar por você que sonha em ter uma família. Você que sonha em ter uma família, você que sonha em ter alguém para você, um cônjuge. Quero desafiar você que está orando, é solteiro, está orando já pelo seu marido e pela sua esposa. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que os planos de Deus para você são de prosperidade. Os planos do Senhor para a sua vida é de família, porque Deus ama a família. Mas espere o tempo de Deus. Não atropele as coisas, não faça do seu jeito, não ceda a tentações, a desejos, a condições e opções humanas. Quero orar por todos aqueles agora, essa noite, que estão desanimados, tristes, angustiados, e que já jogaram os pés diante de qualquer situação. Pai querido, em nome de Jesus, vem restaurar o coração agora desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, em nome de Jesus, vem reacender a chama do Espírito Santo nesses corações. Deus, vem trazer alegria ao coração, vem trazer alegria à mente, vem abrir o entendimento dessa pessoa. Oh Deus, em nome de Jesus, dá alegria ao coração desse meu irmão e irmã. Pai querido, abençoa a nossa igreja, abençoa as famílias, abençoa, ó Deus, esse bairro, essa região, Curitiba. Deus, desperta, ó Pai, aqueles que dormem, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão vivendo aleatoriamente sobre a face da terra. Deus, desperta eles, incomoda em sonhos, usa pessoas, ó Pai, para que possam ser canal, veículo da graça de Deus. Quero orar por aqueles, ó Deus, que estão com sonhos e parece que aquele sonho é impossível. Aquele sonho que a pessoa pensa e é impossível, impossível. A tua palavra diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis, Deus. Então realiza o impossível. Faz aquilo que o Senhor fez. Deus, transforma o choro, o luto, a sepultura em dança, como o Senhor fez com o rei Davi.
E assim como disse o rei Davi, olha, eu te louvarei, eu ficarei contigo até o fim da vida. É assim que eu oro por todos os pedidos, e aqueles que não citei, que o Senhor possa agora colocar numa taça, ó Deus, nas tuas mãos. É assim que eu oro em nome de Jesus e para a glória de Jesus.